Imagine por um momento uma cena que talvez nunca tenha passado claramente pela sua mente, mas que revela algo profundo sobre a maneira como Deus trabalha na vida das pessoas. Imagine Deus olhando para a Terra, observando milhões de vidas acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas correndo de um lado para o outro, preocupadas com trabalho, contas, família, decisões, frustrações, sonhos e medos. No meio de toda essa movimentação humana, Deus não está procurando celebridades espirituais, não está procurando pessoas perfeitas, não está procurando aqueles que parecem mais impressionantes aos olhos do mundo. O olhar de Deus se move de forma diferente. Ele observa o coração humano. Ele percebe atitudes que quase ninguém percebe. Ele vê escolhas silenciosas que ninguém aplaude. E é exatamente nesses detalhes invisíveis que muitas vezes começa a história de alguém que Deus decide usar de forma poderosa. Porque existe um equívoco muito comum na mente de muitas pessoas. Elas acreditam que Deus usa apenas pessoas extraordinárias, pessoas com talentos incomuns, grande conhecimento bíblico ou uma personalidade extremamente carismática. Mas quando olhamos com atenção para a Bíblia, percebemos algo surpreendente. Deus repetidamente escolhe pessoas comuns, pessoas com histórias simples, pessoas que muitas vezes nem acreditavam que poderiam ser usadas de forma significativa. O que diferencia essas pessoas não é a capacidade natural delas. O que diferencia essas pessoas é a maneira como elas organizam a vida diária diante de Deus. Essa é uma verdade que muda completamente a maneira como enxergamos a vida espiritual. O poder de Deus raramente começa em momentos espetaculares. Ele quase sempre começa nas rotinas invisíveis da vida, nos hábitos que ninguém vê, nas pequenas decisões espirituais que se repetem dia após dia. A maioria das pessoas imagina que ser usado por Deus é resultado de um momento extraordinário, como uma experiência espiritual intensa ou uma oportunidade inesperada. Mas na realidade, quando observamos a história de homens e mulheres que impactaram vidas, percebemos um padrão muito mais silencioso. Eles construíram uma vida que Deus podia confiar. Confiar é uma palavra muito importante aqui, porque Deus não apenas usa pessoas, Ele confia responsabilidades espirituais. Quando Deus decide agir através de alguém, isso significa que aquela pessoa se tornou um canal confiável para aquilo que Deus deseja fazer. E essa confiança não nasce do nada. Ela é construída ao longo do tempo, através de atitudes consistentes que moldam o caráter, fortalecem a sensibilidade espiritual e alinham o coração humano com o coração de Deus. Talvez neste momento você esteja pensando algo como: mas eu não sou alguém extraordinário. Talvez você olhe para a própria vida e veja limitações, inseguranças, erros do passado, ou até mesmo uma sensação de que a sua fé ainda está em construção. Mas existe algo extremamente encorajador nisso tudo. Deus não começa a trabalhar em alguém quando a pessoa se torna extraordinária. Deus começa a trabalhar quando a pessoa se torna disponível. Disponibilidade espiritual é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. É quando alguém decide viver de maneira aberta, para que Deus molde pensamentos, atitudes, prioridades e escolhas. E essa abertura não acontece apenas em momentos de oração profunda ou em ocasiões especiais de fé. Ela se manifesta principalmente na maneira como alguém vive os dias comuns. Pense por um instante em como a maioria das transformações profundas da vida acontece. Quase nenhuma mudança significativa ocorre de forma instantânea. Um relacionamento saudável é construído ao longo do tempo. Uma carreira sólida é resultado de dedicação constante. Uma mente disciplinada se forma através de escolhas repetidas diariamente. Da mesma forma, uma vida que se torna instrumento nas mãos de Deus é formada através de práticas espirituais que moldam o coração todos os dias. Essas práticas não são rituais vazios. Elas são caminhos que posicionam a alma humana em um lugar onde Deus pode trabalhar com mais liberdade. Quando uma pessoa desenvolve certas atitudes espirituais de forma consistente, algo começa a acontecer dentro dela. A sensibilidade espiritual aumenta. A percepção sobre as coisas de Deus se aprofunda. A maneira de reagir aos desafios da vida começa a mudar. E lentamente, quase imperceptivelmente,
aquela pessoa começa a se tornar alguém que Deus pode usar para tocar outras vidas. Muitas vezes, quando ouvimos histórias de pessoas que foram usadas por Deus para aconselhar alguém, ajudar uma família, trazer esperança a alguém que estava perdido, ou até mesmo liderar outros espiritualmente, pensamos que aquilo aconteceu de forma repentina. Mas por trás dessas histórias, quase sempre existe um processo invisível. Existe uma vida diária sendo cultivada diante de Deus. Existe uma série de escolhas que, acumuladas ao longo do tempo, transformaram aquela pessoa em um canal confiável para algo maior do que ela mesma. Isso também explica por que algumas pessoas permanecem anos dentro do ambiente religioso sem experimentar crescimento espiritual profundo. Não é necessariamente falta de fé. Muitas vezes, é simplesmente falta de prática consistente. A fé precisa de espaço para se desenvolver. Assim como uma planta precisa de água, luz e cuidado contínuo para crescer, a vida espiritual também precisa de hábitos que alimentem o relacionamento com Deus. A Bíblia revela algo muito interessante sobre isso quando fala sobre o coração humano. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo nos mostra que o coração é o centro da vida espiritual. Tudo o que acontece externamente na vida de uma pessoa começa internamente. As decisões que tomamos, as palavras que falamos, as atitudes que demonstramos e até mesmo a maneira como reagimos às circunstâncias são influenciadas pelo estado do nosso coração. E é exatamente por isso que Deus se preocupa tanto com aquilo que acontece dentro de nós. Antes de usar alguém externamente, Deus trabalha internamente. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus molda o caráter. Antes de abrir portas maiores, Deus fortalece o coração da pessoa. Esse processo nem sempre é rápido, e muitas vezes ele acontece de forma silenciosa, sem que a própria pessoa perceba completamente o que está sendo construído dentro dela. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. Esse tipo de vida não está reservado apenas para algumas pessoas especiais. Qualquer pessoa que decide caminhar com Deus de maneira intencional pode começar esse processo. Não importa se alguém está no início da jornada espiritual ou se já caminha com Deus há muitos anos. Sempre existe espaço para aprofundar essa relação. Sempre existe espaço para desenvolver hábitos que aproximam ainda mais o coração humano do coração de Deus. E é exatamente sobre isso que vamos conversar ao longo deste vídeo. Existem práticas simples, mas profundamente transformadoras, que quando vividas diariamente, começam a alinhar a vida de uma pessoa com os propósitos de Deus. Essas práticas não exigem fama, não exigem posição de destaque e não exigem habilidades extraordinárias. Elas exigem apenas algo que qualquer pessoa pode oferecer: consistência. A consistência espiritual é uma das forças mais poderosas na formação de uma vida com Deus. Pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo produzem mudanças que, em determinado momento, começam a se tornar visíveis. Aquilo que começou como uma simples disciplina espiritual se transforma em sensibilidade. Aquilo que começou como uma escolha consciente se transforma em parte da identidade da pessoa. E quando isso acontece, Deus encontra um coração cada vez mais preparado para carregar algo maior. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em 5 práticas diárias que têm o potencial de transformar completamente a forma como você caminha com Deus. Não são fórmulas mágicas, nem métodos religiosos rígidos. São caminhos espirituais que ajudam a moldar a vida interior de alguém que deseja se tornar instrumento nas mãos de Deus. E talvez a primeira dessas práticas seja justamente aquela que a maioria das pessoas negligencia sem perceber. Ela parece simples demais para ter impacto, mas quando vivida com sinceridade e constância, ela começa a mudar algo profundo dentro da alma humana. E é exatamente sobre essa primeira prática que vamos começar a falar agora. Existe uma diferença profunda entre acreditar em Deus e caminhar com Deus de forma consciente todos os dias. Muitas pessoas carregam fé dentro do coração, mas vivem a maior parte da vida no piloto automático espiritual. A rotina começa cedo, as responsabilidades aparecem uma após a outra, as preocupações ocupam espaço na mente, e quando o dia termina, a sensação é de que simplesmente mais um dia passou.
Nada dramaticamente errado aconteceu, mas também nada espiritualmente marcante aconteceu. E esse tipo de vida, vivida por semanas, meses ou anos, pode criar uma distância silenciosa entre aquilo que sabemos sobre Deus e aquilo que realmente experimentamos com Ele. É por isso que a primeira prática diária que posiciona alguém para ser usado por Deus de maneira poderosa pode parecer simples à primeira vista, mas na realidade é profundamente transformadora. Começar o dia alinhando o coração com Deus antes de qualquer outra coisa. Perceba que isso não significa apenas fazer uma oração rápida por obrigação religiosa. Estamos falando de algo mais profundo do que isso. Estamos falando de iniciar o dia deliberadamente voltando a atenção do coração para Deus. Antes das notícias, antes das preocupações, antes das demandas do trabalho, antes das mensagens acumuladas no telefone, existe um momento extremamente valioso no início do dia onde o coração ainda está sensível, a mente ainda não foi inundada pelas pressões externas e a alma ainda está aberta para a direção. Esse momento é muitas vezes ignorado, mas ele tem um impacto enorme na forma como todo o restante do dia será vivido. Quando uma pessoa começa o dia correndo, reagindo às demandas e deixando que o ambiente determine o ritmo emocional, a mente entra rapidamente em modo de sobrevivência. As preocupações assumem o controle. As pressões externas começam a influenciar as decisões. E sem perceber, a pessoa passa o dia inteiro reagindo à vida, em vez de caminhar com consciência espiritual. Mas quando alguém decide começar o dia voltando o coração para Deus, algo diferente acontece. A perspectiva muda. As prioridades se reorganizam. A mente se acalma. O coração encontra direção. E aquilo que parecia apenas um momento simples de oração ou reflexão se transforma em um alinhamento espiritual que influencia todo o restante das horas daquele dia. Isso acontece porque a mente humana é profundamente moldada pela primeira direção que recebe ao acordar. Aquilo que ocupa os primeiros minutos do dia tende a definir o tom emocional e mental das horas seguintes. Se as primeiras influências são ansiedade, urgência e preocupação, a mente permanece nesse estado por muito mais tempo. Mas se as primeiras influências são presença, reflexão e conexão com Deus, algo diferente começa a se formar dentro da pessoa. A Bíblia revela essa sabedoria de forma simples no Salmo 5:3, quando diz: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Essa pequena declaração mostra algo extremamente poderoso. O salmista não apenas orava, ele intencionalmente começava o dia direcionando o coração para Deus. Ele compreendia que antes de lidar com os desafios da vida, era necessário alinhar o espírito. Essa prática não precisa ser complicada. Muitas vezes, as pessoas imaginam que precisam passar longos períodos em oração para que isso seja válido, e quando não conseguem manter esse padrão, acabam desistindo completamente. Mas a verdade é que Deus não está procurando rituais perfeitos. Ele está procurando um coração presente. Às vezes esse momento pode durar poucos minutos. Um momento de silêncio, uma oração sincera, algumas palavras de gratidão, uma leitura breve da Bíblia ou simplesmente reconhecer diante de Deus que um novo dia começou e que você deseja caminhar com Ele em cada decisão. Esse pequeno gesto, repetido diariamente, começa a transformar a forma como o coração humano se posiciona diante da vida. Com o tempo, algo interessante começa a acontecer. A pessoa passa a perceber a presença de Deus ao longo do dia de maneira mais clara. Pequenas decisões começam a ser tomadas com mais sabedoria. Conversas inesperadas começam a carregar significado espiritual. O coração se torna mais sensível às necessidades das pessoas ao redor. E lentamente, Deus começa a encontrar mais espaço para agir através daquela vida. Porque ser usado por Deus raramente significa realizar coisas espetaculares todos os dias. Muitas vezes, significa simplesmente estar disponível nos momentos certos. Uma palavra de encorajamento para alguém que estava desanimado. Um conselho sábio para alguém que estava confuso. Um gesto de bondade que muda o dia de outra pessoa. Essas coisas parecem pequenas, mas Deus frequentemente trabalha através delas. E é exatamente por isso
que começar o dia com Deus cria algo tão poderoso. Esse hábito mantém o coração sensível. Ele lembra a pessoa de que a vida não é apenas sobre tarefas e responsabilidades, mas também sobre propósito. Ele ajuda a mente a permanecer consciente de que Deus está presente em cada detalhe da jornada diária. Mas existe outro aspecto importante nessa prática, que muitas pessoas descobrem apenas depois de algum tempo vivendo dessa forma. Quando alguém começa o dia alinhando o coração com Deus, as dificuldades da vida não desaparecem. Problemas ainda acontecem, pressões ainda aparecem, situações inesperadas ainda surgem. No entanto, a forma como a pessoa enfrenta essas situações muda completamente. Em vez de reagir com desespero, existe paz. Em vez de decisões impulsivas, existe reflexão. Em vez de medo constante, existe confiança de que Deus está presente mesmo nos momentos difíceis. E essa estabilidade emocional e espiritual é uma das características mais fortes das pessoas que Deus usa para influenciar outras vidas. Porque quando alguém vive dessa maneira, outras pessoas começam a perceber algo diferente. Elas percebem calma em meio ao caos. Percebem sabedoria em momentos de confusão. Percebem esperança mesmo em situações difíceis. E muitas vezes essas pessoas começam a procurar conselhos, orientação ou simplesmente companhia. É assim que Deus começa a usar alguém. Não necessariamente através de posições formais, mas através da influência silenciosa que nasce de uma vida alinhada com Ele. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que gostaria de viver dessa maneira, mas sente que sua rotina é cheia demais, ou que sua mente está sempre ocupada com muitas responsabilidades. Se esse é o caso, comece pequeno. Não transforme isso em um peso espiritual. Transforme isso em um encontro diário. Alguns minutos de sinceridade diante de Deus podem ter mais valor do que longos períodos de oração feitos apenas por obrigação. E quando essa prática começa a se tornar parte da rotina diária, algo começa a mudar profundamente dentro do coração. A fé deixa de ser apenas um conceito religioso e passa a se tornar uma experiência viva. A presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser percebida nas decisões, nas conversas e nos caminhos que se abrem ao longo da vida. Mas essa é apenas a primeira prática. Existe uma segunda atitude diária que aprofunda ainda mais essa caminhada e que muitas vezes é a chave para que Deus realmente comece a confiar responsabilidades espirituais maiores a alguém. E o que torna essa segunda prática tão poderosa é que ela mexe diretamente com algo que influencia todas as áreas da vida humana. A forma como a mente é moldada todos os dias. Porque antes de Deus usar alguém externamente, Ele transforma a maneira como essa pessoa pensa internamente. Existe algo extremamente poderoso acontecendo dentro da mente humana todos os dias, mesmo quando não percebemos. A maneira como pensamos molda a maneira como sentimos, e a maneira como sentimos influencia profundamente a maneira como agimos. Por isso, antes de Deus confiar grandes responsabilidades espirituais a alguém, Ele começa trabalhando em um lugar muito específico. A forma como essa pessoa pensa sobre a vida, sobre si mesma e sobre o próprio Deus. A segunda prática diária que faz Deus usar alguém poderosamente está exatamente nesse ponto. Alimentar a mente diariamente com a verdade de Deus. Pode parecer algo óbvio para quem já está acostumado com o ambiente cristão, mas a profundidade dessa prática vai muito além de simplesmente ler alguns versículos rapidamente. Estamos falando de permitir que a mente seja constantemente realinhada pela perspectiva de Deus. Porque se formos honestos, a maior parte do conteúdo que entra na mente humana todos os dias não vem de Deus. A mente é exposta a notícias que geram ansiedade, conversas que alimentam preocupações, redes sociais que criam comparação, pressões do trabalho, desafios familiares e uma série de estímulos que, lentamente, moldam a forma como vemos o mundo. Quando essa influência acontece continuamente, a mente começa a operar baseada apenas nas circunstâncias. A pessoa passa a interpretar a vida através do medo, da insegurança ou da pressão do momento. Mas quando alguém decide, de forma consciente, alimentar a mente com a palavra de Deus todos os dias, algo começa a mudar profundamente dentro do coração. A perspectiva começa a se reorganizar. Situações que antes geravam desespero
passam a ser enfrentadas com confiança. Decisões que antes eram tomadas por impulso começam a ser guiadas por sabedoria. E a fé deixa de ser apenas uma crença e passa a se tornar uma lente através da qual a pessoa enxerga toda a realidade. É exatamente por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Perceba que o texto não fala apenas de comportamento. Ele fala de renovação da mente. Isso significa que a transformação espiritual começa quando a maneira de pensar começa a ser moldada pela verdade de Deus. Quando alguém lê, medita e reflete sobre a palavra de Deus diariamente, a mente passa por um processo contínuo de alinhamento espiritual. Isso não acontece instantaneamente. Muitas vezes é um processo gradual, quase imperceptível no início. Mas com o tempo, os pensamentos começam a mudar. A maneira de interpretar os acontecimentos começa a mudar. O coração passa a reagir de maneira diferente às circunstâncias da vida. Esse processo é extremamente importante para quem deseja ser usado por Deus, porque muitas das decisões espirituais mais importantes da vida acontecem primeiro no nível do pensamento. Antes de alguém agir com fé, essa fé precisa ser formada dentro da mente. Antes de alguém falar palavras de esperança, essa esperança precisa existir dentro do coração. Antes de alguém aconselhar outra pessoa com sabedoria, essa sabedoria precisa ter sido construída internamente. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus exerce um papel fundamental. Ela não é apenas um livro de ensinamentos religiosos. Ela é uma fonte constante de perspectiva divina para a vida humana. Cada versículo carrega princípios que ajudam a mente a enxergar a vida de uma maneira diferente. Cada história revela algo sobre o caráter de Deus, sobre a natureza humana e sobre o caminho da sabedoria. Quando alguém começa a se expor regularmente a essas verdades, algo começa a acontecer no interior da alma. A mente se torna mais estável. O coração se torna mais firme. As decisões passam a ser tomadas com mais clareza. E lentamente a pessoa começa a desenvolver algo que é extremamente valioso no reino de Deus: discernimento espiritual. Discernimento é a capacidade de perceber o que muitas pessoas não percebem. É a capacidade de entender situações além da superfície. É perceber quando alguém precisa de encorajamento, quando alguém precisa de direção, quando uma decisão exige paciência, ou quando é necessário agir com coragem. Pessoas que desenvolvem discernimento espiritual frequentemente se tornam instrumentos poderosos nas mãos de Deus porque conseguem ajudar outras pessoas em momentos críticos da vida. Mas esse tipo de sensibilidade não nasce por acaso. Ela nasce de uma mente constantemente alimentada pela verdade de Deus. E talvez seja aqui que muitas pessoas começam a perceber algo importante sobre a própria caminhada espiritual. Muitas vezes queremos ter fé forte, mas alimentamos a mente apenas com preocupações. Queremos viver com paz, mas passamos horas absorvendo conteúdos que aumentam a ansiedade. Queremos tomar decisões sábias, mas raramente damos espaço para que a sabedoria de Deus molde nossa forma de pensar. A prática diária de alimentar a mente com a palavra de Deus muda esse cenário completamente. Mesmo que seja apenas alguns minutos por dia, quando essa prática se torna consistente, ela começa a formar um novo tipo de mentalidade. A mente aprende a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. O coração aprende a permanecer firme mesmo quando a pressão aumenta. E lentamente a pessoa começa a viver com uma estabilidade espiritual que outras pessoas conseguem perceber. É nesse ponto que algo muito interessante acontece. Pessoas ao redor começam a notar que existe algo diferente na forma como você vive. Elas percebem calma em momentos difíceis. Percebem equilíbrio quando todos estão confusos. Percebem esperança quando a situação parece negativa. E muitas vezes, sem perceber, você começa a se tornar uma referência espiritual para aqueles que estão próximos. É assim que Deus frequentemente começa a usar alguém. Não apenas através de grandes plataformas ou posições públicas, mas através da influência que nasce de uma mente e um coração transformados diariamente pela verdade. Talvez você esteja percebendo agora que essas práticas não são apenas disciplinas religiosas. Elas são ferramentas que Deus usa para preparar uma vida para algo maior. Cada pequeno momento de leitura,
cada reflexão sobre um versículo. Cada vez que a mente escolhe confiar na verdade de Deus, em vez de ceder ao medo, tudo isso está formando algo dentro de você. E esse processo silencioso é exatamente o tipo de preparação que Deus valoriza profundamente. Agora, existe um momento muito especial neste ponto da mensagem. Porque quando alguém começa a perceber que Deus está moldando a mente e o coração, nasce dentro da alma um desejo profundo de viver completamente alinhado com Ele. Não apenas em momentos específicos, mas em toda a jornada da vida. Se isso está acontecendo dentro de você agora, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas profundamente significativo. Escreva nos comentários uma declaração que represente essa decisão interior de permitir que Deus molde seus pensamentos e sua vida. Escreva: minha mente está sendo renovada pela verdade de Deus. Quando você escreve isso, não está apenas participando do vídeo. Está fazendo uma declaração pública de fé. Está afirmando que deseja viver com uma mente alinhada com Deus. Uma mente que escolhe a verdade em vez do medo, a fé em vez da ansiedade e a sabedoria em vez da confusão. E quando essa transformação começa dentro da mente, algo ainda mais profundo pode começar a acontecer no coração. Porque existe uma terceira prática diária que fortalece essa caminhada com Deus de maneira extraordinária. E ela tem o poder de abrir espaço para que Deus trabalhe na vida de alguém de uma forma que muitos nunca experimentaram. Essa prática envolve algo que muitos evitam, mas que tem um poder incrível de transformação espiritual. Existe um ponto muito delicado na jornada espiritual que muitas pessoas evitam encarar, e exatamente por isso acabam permanecendo anos sem experimentar o tipo de profundidade que Deus deseja desenvolver em suas vidas. É fácil falar sobre oração, leitura da Bíblia e crescimento espiritual. Essas coisas são fundamentais e formam a base da caminhada com Deus. Mas existe uma terceira prática diária que muitas vezes determina se alguém realmente se tornará um instrumento poderoso nas mãos de Deus ou se permanecerá apenas vivendo uma fé superficial. Essa prática é permitir que Deus examine e ajuste o coração todos os dias. Pode parecer algo simples quando falado dessa forma, mas na prática envolve algo que exige humildade e sinceridade. Porque o coração humano tem uma tendência natural de esconder certas áreas da própria vida. Todos nós, em algum nível, criamos justificativas para atitudes, guardamos sentimentos que não deveriam permanecer ali ou ignoramos comportamentos que sabemos que precisam ser transformados. O problema é que essas pequenas áreas negligenciadas começam a afetar a sensibilidade espiritual. Não necessariamente de forma imediata, mas de maneira gradual. É como se a conexão com Deus começasse a perder clareza aos poucos. A pessoa continua orando, continua lendo a Bíblia, continua participando da vida espiritual, mas existe algo dentro do coração que impede um aprofundamento maior. É exatamente por isso que homens e mulheres que foram usados poderosamente por Deus ao longo da história tinham uma característica muito clara. Eles cultivavam um coração examinável diante de Deus. Isso significa viver com uma postura interior onde a pessoa constantemente permite que Deus revele aquilo que precisa ser transformado. Não como uma experiência pesada de culpa ou condenação, mas como um processo contínuo de crescimento espiritual. O rei Davi expressou esse tipo de atitude de maneira muito clara em um momento de profunda sinceridade diante de Deus. No Salmo 139, 23 e 24, ele disse: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Perceba a profundidade dessa oração. Davi não estava apenas pedindo ajuda para situações externas da vida. Ele estava convidando Deus a olhar para dentro do coração dele. Isso exige coragem espiritual. Porque permitir que Deus revele o que precisa ser transformado significa aceitar que ainda estamos em processo. E a verdade é que todos estamos. Nenhum ser humano alcança um ponto onde não precisa mais ser moldado por Deus. A jornada espiritual é um caminho contínuo de transformação. Quanto mais alguém caminha com Deus, mais percebe áreas que precisam ser alinhadas. E, curiosamente, isso não é sinal de fraqueza espiritual. Pelo contrário, é sinal de maturidade. Pessoas espiritualmente maduras não são aquelas que acreditam já ter chegado ao ponto final da jornada.
são aquelas que permanecem abertas para continuar sendo transformadas. Quando essa prática se torna parte da vida diária, algo muito poderoso começa a acontecer. A pessoa passa a desenvolver um coração sensível. Pequenas atitudes começam a ser percebidas rapidamente. Palavras que não deveriam ter sido ditas são reconhecidas. Pensamentos que não refletem o caráter de Deus são corrigidos. Reações impulsivas começam a ser substituídas por atitudes mais alinhadas com a sabedoria. Esse tipo de sensibilidade espiritual cria um ambiente interior onde Deus pode trabalhar com muito mais liberdade, porque um coração disposto a ser ajustado constantemente se torna um terreno fértil para o crescimento espiritual. E existe algo extremamente importante aqui que muitas pessoas não percebem. Deus não procura perfeição, mas Ele valoriza profundamente disposição para a transformação. Uma pessoa que reconhece erros, aprende com eles e permite que Deus molde o coração se torna cada vez mais preparada para carregar responsabilidades maiores. Porque quanto maior o impacto espiritual que alguém terá na vida de outras pessoas, mais importante se torna o caráter dessa pessoa. Imagine, por exemplo, alguém que aconselha outras pessoas, que encoraja famílias, que influencia decisões importantes. Se essa pessoa não mantém um coração alinhado com Deus, existe o risco de que suas próprias fraquezas acabem afetando aqueles que estão ao redor. Por isso Deus trabalha primeiro dentro da pessoa antes de trabalhar através da pessoa. Essa prática diária de permitir que Deus examine o coração pode acontecer de forma muito simples. Às vezes, no final do dia, em um momento de silêncio, a pessoa reflete sobre como viveu aquele dia, as palavras que falou, as atitudes que tomou, as reações que teve em momentos difíceis, e então apresenta tudo isso diante de Deus com sinceridade. Esse momento não precisa ser pesado. Pelo contrário, ele se torna um espaço de liberdade espiritual. É ali que o coração encontra restauração, aprende, cresce e continua avançando. E quando esse tipo de atitude se torna parte da vida diária, algo muito bonito começa a acontecer. O coração permanece leve. Pessoas que cultivam esse hábito raramente carregam peso emocional por longos períodos. Elas aprendem a resolver coisas rapidamente diante de Deus. Pedem perdão quando necessário. Ajustam atitudes. Liberam perdão quando foram feridas. E continuam caminhando com o coração limpo. Essa leveza espiritual é uma das características mais marcantes das pessoas que Deus usa profundamente. Elas não são perfeitas, mas vivem em constante alinhamento com Deus. E isso cria uma liberdade interior que permite que Deus trabalhe através delas com muito mais intensidade. Talvez neste momento você esteja percebendo que essa prática pode trazer uma transformação significativa para a sua própria vida. Porque quando o coração se mantém aberto diante de Deus, o crescimento espiritual deixa de ser algo distante e passa a se tornar parte da vida diária. E isso nos leva a algo muito interessante. Quando uma pessoa vive essas 3 práticas, começar o dia alinhando o coração com Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus e permitir que o coração seja constantemente ajustado, ela começa a desenvolver uma base espiritual extremamente forte. Mas ainda existe algo que torna essa caminhada ainda mais poderosa. Existe uma 4ª prática diária que muitas vezes separa pessoas que apenas crescem espiritualmente daquelas que começam realmente a impactar outras vidas de forma profunda. Essa prática envolve a maneira como lidamos com as pessoas ao nosso redor. Porque em muitos momentos Deus escolhe agir através de algo muito simples. A maneira como tratamos os outros todos os dias. E quando essa prática começa a fazer parte da vida diária, algo extraordinário começa a acontecer. Existe algo profundamente revelador na forma como Deus escolhe agir no mundo. Muitas vezes imaginamos que ser usado por Deus significa viver experiências espirituais intensas, ou realizar coisas extraordinárias que todos percebem. Mas quando observamos com atenção a maneira como Jesus viveu e ensinou, percebemos algo surpreendente. Grande parte do impacto espiritual acontece através de atitudes aparentemente simples vividas de forma consistente. Isso nos leva à 4ª prática diária que posiciona alguém para ser usado poderosamente por Deus. Tratar as pessoas com o caráter de Cristo todos os dias, mesmo nas situações mais comuns da vida. Pode parecer algo básico, quase óbvio, mas essa prática carrega um poder espiritual enorme, porque o caráter de alguém
é revelado principalmente nas pequenas interações do dia a dia. Não nas grandes ocasiões onde todos estão observando, mas nos momentos simples onde ninguém está prestando atenção. É fácil falar sobre amor, paciência e bondade em um ambiente espiritual. Mas o verdadeiro teste do caráter cristão acontece quando alguém enfrenta situações que naturalmente despertariam irritação, orgulho ou impaciência. É quando surge um conflito no trabalho. Quando alguém fala algo injusto. Quando um familiar age de maneira difícil. Quando um estranho demonstra falta de respeito. É nesses momentos que o caráter real aparece. E é exatamente nesses momentos que Deus muitas vezes encontra oportunidades para agir através da vida de alguém. Porque quando uma pessoa decide responder com graça, onde normalmente haveria reação impulsiva, algo diferente acontece. Quando alguém escolhe demonstrar paciência, onde seria mais fácil responder com irritação, um ambiente começa a mudar. Quando alguém oferece compreensão em vez de julgamento, muitas vezes o coração de outra pessoa se abre de uma forma inesperada. Jesus deixou isso muito claro quando ensinou que o mundo reconheceria seus seguidores não apenas pelas palavras que falam, mas pelo amor que demonstram. Em João 13:35 está escrito: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Perceba a profundidade dessa afirmação. Jesus não disse que as pessoas reconheceriam seus seguidores pelo conhecimento religioso ou por discursos espirituais impressionantes. Ele disse que seriam reconhecidos pelo amor vivido nas relações. Esse tipo de amor não é apenas um sentimento. É uma escolha diária. É decidir tratar as pessoas com dignidade, respeito, paciência e compaixão, mesmo quando as circunstâncias não facilitam isso. Quando alguém desenvolve essa prática diariamente, algo muito poderoso começa a acontecer ao redor dessa vida. As pessoas percebem algo diferente. Elas percebem uma postura que não é comum. Percebem equilíbrio em momentos de tensão. Percebem bondade onde normalmente encontrariam indiferença. E muitas vezes isso abre portas espirituais que nenhum discurso conseguiria abrir, porque o coração humano é profundamente impactado por atitudes genuínas. Uma palavra gentil no momento certo pode mudar o dia de alguém. Um gesto de paciência pode restaurar uma relação. Uma atitude de compreensão pode aliviar o peso que alguém estava carregando em silêncio. E quando essas atitudes começam a fazer parte da vida diária de alguém, Deus frequentemente usa esses momentos para tocar vidas de maneiras inesperadas. Talvez você nunca saiba completamente o impacto de um gesto simples. Talvez você não perceba imediatamente o que uma palavra de encorajamento fez no coração de alguém. Mas muitas vezes, Deus usa exatamente esses momentos silenciosos para plantar sementes que mais tarde produzirão frutos profundos. Essa prática também transforma a própria pessoa que decide viver dessa forma. Porque quando alguém escolhe viver com o caráter de Cristo diariamente, o coração começa a se tornar cada vez mais parecido com o coração de Deus. A impaciência começa a diminuir. A compaixão começa a crescer. A capacidade de entender o sofrimento das outras pessoas se torna mais profunda. E lentamente a vida dessa pessoa começa a refletir algo que muitas pessoas ao redor nunca experimentaram. Isso cria um tipo de influência espiritual extremamente poderosa. Pessoas começam a procurar conselhos. Começam a confiar suas dificuldades. Começam a compartilhar lutas internas que talvez nunca tenham revelado para mais ninguém. E muitas vezes, é nesse espaço de confiança que Deus usa alguém para trazer direção, consolo e esperança. Mas existe algo ainda mais interessante aqui. Quando alguém vive dessa maneira diariamente, Deus começa a confiar pequenas oportunidades espirituais. Uma conversa inesperada. Um pedido de oração. Um momento onde alguém está aberto para ouvir algo sobre fé, esperança ou propósito. Essas oportunidades raramente aparecem com avisos claros. Elas surgem dentro das situações normais da vida. E pessoas que vivem com sensibilidade espiritual conseguem perceber esses momentos. É assim que Deus frequentemente começa a usar alguém de maneira cada vez mais profunda. Não através de grandes eventos isolados, mas através de uma vida diária que reflete o caráter de Cristo. Talvez agora você esteja percebendo algo importante. Ser usado poderosamente por Deus não começa em plataformas grandes.
começa na forma como vivemos os dias comuns. Começa na forma como tratamos as pessoas que encontramos. Começa nas atitudes que escolhemos demonstrar quando ninguém está esperando algo diferente. E quando essa prática se soma às outras que já falamos, alinhar o coração com Deus no início do dia, alimentar a mente com a verdade e permitir que Deus examine constantemente o coração, algo muito profundo começa a ser formado dentro de uma pessoa. Mas ainda existe uma última prática que une todas essas coisas e cria um ambiente onde Deus pode agir de forma ainda mais poderosa. Essa quinta prática é, na verdade, aquilo que transforma todas as outras em um estilo de vida contínuo. E quando alguém começa a viver dessa maneira, a jornada espiritual deixa de ser apenas uma série de hábitos e passa a se tornar uma caminhada real com Deus. É exatamente sobre isso que vamos falar no último bloco. E nesse momento final, vamos transformar tudo o que aprendemos aqui em uma experiência espiritual prática para o seu coração. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez você esteja percebendo algo muito importante sobre a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Muitas vezes, imaginamos que ser usado poderosamente por Deus depende de momentos extraordinários, de oportunidades especiais ou de circunstâncias incomuns. Mas a verdade que a Bíblia e a experiência de muitos cristãos ao longo da história revelam é muito diferente disso. O agir poderoso de Deus quase sempre nasce de uma vida que decidiu caminhar com Ele todos os dias, não apenas em momentos de necessidade, não apenas em situações difíceis, mas na rotina comum da vida. As 4 práticas que vimos até agora formam uma base espiritual extremamente forte. Começar o dia alinhando o coração com Deus cria direção. Alimentar a mente com a verdade de Deus transforma a forma de pensar. Permitir que Deus examine o coração mantém a sensibilidade espiritual viva. Tratar as pessoas com o caráter de Cristo transforma as relações e abre portas para que Deus toque outras vidas. Mas existe uma quinta prática que une todas essas coisas e transforma essas atitudes em um estilo de vida contínuo. A quinta prática diária é viver cada dia com consciência da presença de Deus. Isso significa aprender a caminhar pela vida lembrando constantemente que Deus não está presente apenas nos momentos religiosos, mas em cada detalhe da jornada humana. Muitas pessoas vivem como se Deus estivesse presente apenas quando estão orando, lendo a Bíblia ou participando de algum ambiente espiritual. Mas a verdade é que Deus está presente em todos os momentos da vida, no trabalho, em casa, nas conversas, nas decisões, nos desafios inesperados, nos momentos de alegria e também nos momentos difíceis. Quando alguém começa a viver com essa consciência, algo muito profundo acontece dentro do coração. A vida deixa de ser dividida entre momentos espirituais e momentos comuns. Tudo passa a fazer parte da caminhada com Deus. As decisões passam a ser tomadas com mais atenção. As palavras passam a ser escolhidas com mais sabedoria. As atitudes começam a refletir mais claramente o caráter de Cristo. E lentamente a pessoa começa a perceber algo extraordinário. Deus começa a usar momentos simples da vida para realizar coisas significativas. Uma conversa comum pode se tornar um momento de encorajamento para alguém que estava desanimado. Uma decisão tomada com sabedoria pode proteger uma família de um erro importante. Uma palavra de esperança pode chegar exatamente no momento em que alguém estava prestes a desistir. Essas coisas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque alguém decidiu viver consciente da presença de Deus. Essa consciência transforma a forma como enfrentamos as dificuldades também. Quando os desafios aparecem, e eles sempre aparecem, a pessoa não se sente sozinha. Existe uma certeza silenciosa dentro do coração de que Deus está presente naquele momento. Isso traz paz, traz estabilidade emocional, traz confiança de que mesmo as situações difíceis podem se tornar parte do plano de Deus. E quando alguém vive dessa maneira, Deus começa a confiar cada vez mais responsabilidades espirituais a essa pessoa. Não porque ela se tornou perfeita, mas porque ela se tornou disponível e sensível. Talvez você esteja percebendo agora que tudo isso não se trata de tentar impressionar Deus ou conquistar algo através de esforço religioso. Trata-se de desenvolver um relacionamento real com Ele, um relacionamento que se manifesta todos os dias. Um relacionamento que molda pensamentos, atitudes e decisões. Um relacionamento que transforma a maneira como vivemos e a maneira como influenciamos as pessoas ao nosso redor. E quando esse tipo de caminhada começa a se formar dentro de uma pessoa, algo muito bonito acontece.
A fé deixa de ser apenas algo que a pessoa acredita e passa a se tornar algo que ela vive. A presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma realidade percebida no coração. E lentamente aquela pessoa começa a se tornar exatamente aquilo que Deus deseja, um instrumento nas mãos dele. Talvez você tenha começado este vídeo apenas curioso sobre quais seriam essas práticas. Mas talvez agora exista algo diferente acontecendo dentro de você. Talvez exista um desejo de viver uma fé mais profunda. Um desejo de caminhar com Deus de forma mais consciente. Um desejo de permitir que Deus use sua vida para trazer luz, esperança e direção para outras pessoas. E se essa mensagem falou com você hoje, aproveite este momento para fazer também uma pequena oração no seu coração. Senhor, ensina-me a caminhar contigo todos os dias. Ajuda-me a começar meus dias buscando tua direção. Renova minha mente com tua verdade. Molda meu coração para que eu viva com humildade e sensibilidade, e que minhas atitudes revelem o teu amor às pessoas ao meu redor. Que a minha vida se torne um instrumento nas tuas mãos. Amém. Lembre-se de algo muito importante. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. E quando encontra alguém disposto a caminhar com ele diariamente, Deus pode fazer coisas extraordinárias através de uma vida aparentemente comum. Que a partir de hoje, cada dia da sua vida se torne uma oportunidade de viver mais perto de Deus e de permitir que Ele use você para iluminar o caminho de outras pessoas. E essa jornada começa sempre da mesma maneira. Um dia de cada vez. Amém.